Bom, gente, então hoje nós vamos inverter um pouco as coisas, vamos começar com a palavra, vamos ter um momento de ceia e louvor no final, que a gente quer fazer algo. Eu creio que Deus quer fazer algo especial, Deus tem feito algo especial. E como eu falei no começo, hoje estarmos aqui é um momento especial. Até aconteceu um negócio engraçado, hoje cedo a Carla estava fazendo as contas dela lá, ela falou, amor, nós ficamos 9 meses no cultural. Uau! Então foi uma gestação, né? E hoje estamos dando à luz a um novo momento da missão. E aí eu fiquei pensando o que é apropriado para um novo momento e lembrei da história de Josué, quando Josué está prestes a entrar na terra prometida. Vocês conhecem a história, saíram do Egito, caminharam pelo deserto 40 anos, e aí pronto, Moisés morre, passa a batuta para Josué. Obrigado, Júnior. E Josué se vê diante desse novo momento, se vê diante desse desafio, agora sem Moisés. Ele assume uma posição e ele tem que entrar na terra prometida. E, é claro, nós não estamos no mesmo contexto de Josué, nós não temos uma batalha pela frente no sentido de pegarmos nas armas e lutarmos, matarmos ou morrermos, não é esse o nosso contexto. Nós não ficamos 40 anos no deserto, nós não estamos saindo desse sofrimento todo, glória a Deus por isso, mas a gente vem numa caminhada também, a gente vem passando pelos nossos próprios desertos individuais, alguns enquanto igreja, alguns enquanto família, e de repente a gente chega nesse momento do e agora? E hoje ontem a gente botou as cadeiras aqui, a gente até pensou, põe mais cadeira, põe menos cadeira, será que não vai ficar uma sensação de vazio? De repente tem um monte de cadeira e pouca gente. Algumas pessoas falaram, será que é o momento? Será? Eu lembro quando a gente saiu de casa, né, Júnior? A gente se reuniu vários meses lá no nosso quintal. E lá estava lotado, aí falamos, vamos reunir no cultural. Daí algumas pessoas falaram, mas a gente vai perder a comunhão. Lembra disso, Júnior? Eu falei, mas por que nós vamos perder a comunhão se a comunhão quem faz somos nós? Quem é a igreja? A igreja somos nós. A comunhão quem faz somos nós. Então não é o quintal que dá a comunhão. Talvez o estar apertadinho dá aquela sensação de estarmos mais juntos. Mas a comunhão quem faz somos nós. Aí viemos para o cultural e foi aquele recomeço. Aí quando a gente falou de sair do cultural e vir para cá, veio esse mesmo sentimento. Mas será, né? O lugar é tão grande, a gente vai ficar longe. Daí a gente falou, não, vamos botar as cadeiras bem apertadinhas assim, ó, que aí não dá, né? Mas há esse sentimento, há esse vamos dizer assim, não é um medo, mas é um temor, é uma dúvida, né? Um questionamento que surge no nosso coração. E eu acho que Josué passou exatamente por isso também naquele momento. Puxa vida, a gente está tão junto aqui, nós estamos saindo do deserto, Deus prometeu essa terra, mas para entrar nessa terra nós temos que entrar numa batalha, nós temos que encarar esse inimigo. E agora? E aí no primeiro versículo, já no primeiro capítulo, o primeiro versículo de Josué, Deus dá uma palavra para ele, ele faz uma promessa e ele dá algumas instruções para aquele momento que ele está prestes a encarar. E não só aquele momento, mas a vida toda dele após aquele momento. E eu quero trazer essas mesmas palavras para nós. Está lá no Josué capítulo 1, versículo 1 a 5, e diz assim, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Versículo 4. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. 5. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com vocês e nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Essa é a promessa de Deus para Josué, a parte que Deus vai fazer para Josué. Ele fala, eu vou te dar a terra que eu te prometi, ninguém vai te resistir, aonde puser os pés eu te darei. Que mais? E eu estarei com você. Uma promessa linda, é ou não é? Amém ou não? Só que ela não é para nós, tá? Ela é para Josué, tá bom? Tá claro? Porque muita gente sai por aí falando, eu tomo voz em nome de Jesus, eu vou botar o pé, a palavra disse, onde eu puser meus pés será meu. Não, essa palavra foi dada para Josué.
Infelizmente ou felizmente, eu não sou Josué, nem vocês, nós não temos a história de Josué, e Deus não está falando isso exatamente para nós, Ele está falando isso para Josué. Tá? Então não vamos sair por aí tomando posse do que não é nosso. Nunca me esqueço o dia que a gente deu... Cadê a Carla? Está aí ou está em algum lugar? Lembra, Carla? A gente foi dar carona para um missionário, né? E ele sentou no banco de trás do nosso carro, e a gente dirigindo, a gente ouvia ele sussurrando assim: toma posse em nome de Jesus, toma posse. Está tomando posse do quê, rapaz? Esse carro é meu, meu. Você quer tomar posse, você vai trabalhar, ganhar teu dinheiro, você compra o teu carro. Não vem tomar posse do meu carro, qual é? Né? Então a promessa é para Josué. Mas, há uma segunda parte desse texto, que vem pós-promessa, que esse sim a gente não só pode, como deve se apropriar. Esse sim a gente pode assumir como para nós. Que é quando Deus fala para Josué a parte dele, o que ele precisa fazer para ele ter esse sucesso que Deus está mostrando para ele, que Deus está prometendo para ele. Então quer dizer, a promessa é condicional? Não é que a promessa é condicional, não é que Deus está falando, se você fizer, você terá. Mas Deus está falando, eu quero te dar, eu vou te dar. Mas para isso acontecer, algumas coisas precisam acontecer também. Há algo que você precisa fazer. E isso começa no versículo 6, quando Deus dá 3 instruções para Josué. Primeira, vamos lá, Josué 1, capítulo 1, 6 a 9. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. 7. Somente seja forte e muito corajoso. Quer dizer, não é para ser forte e corajoso, é para ser forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore e nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Amém? São 3 instruções que Deus dá para Josué. Primeira palavra, seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Por quê? Porque a coragem nos diferencia da multidão. E olha, eu só vou falar um negócio para vocês. Tem um problema com os crentes hoje em dia, é coragem, ou a falta de coragem. Né? As pessoas são muito medrosas hoje. As pessoas têm medo, elas são inseguras. E a palavra está dizendo que a gente tem que ser forte, a gente tem que ser corajoso. Mas coragem para quê? Primeiro, coragem para encarar o desconhecido. Todos nós temos medo do desconhecido. Quando a gente vai para algo novo, a gente fica temeroso. É ou não é? Quem aqui tinha medo do escuro quando era criança? Alguém? Quem tinha medo do escuro? Levanta a mão, vamos ver. Os outros são tudo mentirosos. Todo mundo tinha medo do escuro. Quem ainda tem medo do escuro? Né? A Meire é corajosa, a ponto de falar a verdade, que tem medo, né? Então, nós temos medo. Por que do escuro? Porque a gente não vê, porque a gente não sabe. Então, quando a gente vai para algo novo, é natural, é normal sentirmos medo. Então, quando a gente vem para uma casa nova, vem para um local novo, é natural sentir medo. Mas e se não encher? E se? Sabe aquele maldito e se? Isso é um problema na nossa vida. A gente começa a ser isso, ser aquilo, e aí a coisa não vai. Né? Então, coragem para encarar o desconhecido. Nós precisamos lembrar, daqui a pouco nós vamos falar sobre a palavra. A Bíblia diz o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então, usarmos a palavra para iluminar o nosso caminho, para descobrir em Deus para onde nós estamos indo. Isso nos dá coragem. Coragem, então, para encarar o desconhecido. Coragem para desafiar o status quo. Desafiar a nossa cultura, sabe? Fazer o certo quando todo mundo fala que o errado que é o certo. Outro dia eu vi um post no Facebook que eu achei interessante, falando que hoje estar certo está errado. Né? Hoje você falar o que é certo, você buscar o que é certo, você apregoar o que é impopular, é que é errado. Então, os valores estão todos invertidos.
Nós precisamos ter coragem de desafiar esses valores, desafiar o que a televisão fala, o que a mídia fala, o que o povo fala. Às vezes as pessoas estão falando coisas para nós que nós deveríamos estar falando, não, não é bem assim, não é isso. Nossos filhos estão ouvindo coisas que nós precisamos desafiar, precisamos confrontar. Nós temos que ter coragem para isso, para não ficar quieto em certos momentos que a gente não deve ficar quieto. Coragem para encarar a nossa realidade. Nós precisamos olhar para o espelho e entender aonde eu preciso crescer. Onde é que eu estou falhando? Quais são os meus pontos fracos ou os meus tendões de Aquiles, os meus monstrinhos interiores, né? A gente que está fazendo o curso de casais lá comigo, quais são as minhas carências, né? As minhas áreas de sensibilidade, as áreas que eu preciso lidar, que eu preciso crescer. A gente tem que ter coragem para encarar isso, olhar para dentro de si mesmo e falar, puxa vida, eu não sou tudo aquilo que eu penso que eu sou ou que eu quero ser, e eu preciso crescer nessa área, naquela área, eu preciso trabalhar essas questões na minha vida. Eu não estou com a bola toda. E, gente, isso que eu estou falando não é você ter uma autoestima baixa, ou você falar, pobre de mim, eu sou incapaz, eu não valho nada, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é da gente ser realista da nossa condição humana e saber que, sim, eu preciso crescer. Eu preciso crescer. Eu não estou pronto. Eu só vou estar pronto quando Jesus voltar. Mas daqui até lá, eu quero estar crescendo, eu quero estar cada vez mais parecido dele. Eu não vou ficar sentado esperando aquele dia, né? Eu vou fazer algo a respeito. Então, coragem para encarar essa realidade. E por último, coragem para mudar. Porque uma vez que eu descubro, eu confronto a realidade externa, eu sei o que eu preciso confrontar, eu sei a postura que eu preciso ter, eu descubro quais são as minhas fraquezas, onde eu preciso mudar. Eu preciso ter coragem para fazer essas mudanças. Porque mudar é fácil, sim ou não? Cadê os gordinhos de plantão? Emagrecer é fácil, sim ou não? Não, né? Não. Mudar não é fácil, gente. Mudar dá trabalho. É ou não é? Eu estou tentando emagrecer, eu sei como é que é. Então, a gente tem que ter coragem, porque você tem que tomar decisões que às vezes você não quer tomar. E quando a gente fala de emagrecer, isso é tranquilo ainda, porque isso é entre você e você. O problema é só você. Agora, tem outras coisas que dão muito mais trabalho, né? Tem outras questões que dão muito mais trabalho. Você tem que confessar um pecado, você tem que... Obrigado, querido. Você tem que confessar algo que você tem feito de errado. Você vai sofrer as consequências daquele pecado. Você tem que ter coragem para confessar. Você tem que ter coragem para dar aquele passo à frente e falar, não, eu vou fazer isso porque eu preciso mudar. E para eu mudar, eu tenho que confessar. E eu tenho que sofrer as consequências do meu pecado. E para isso eu preciso coragem. Muita coragem, não é? Então, por isso eu creio que Deus fala 2 vezes para Josué, seja forte e corajoso. E depois ele fala de novo, seja forte e muito corajoso. Então, a primeira palavra para nós hoje, enquanto igreja, e enquanto pessoas, indivíduos, seja forte e muito corajoso. Seja muito corajoso. Segunda instrução que Deus dá para Josué, cuide de fazer tudo o que o meu servo Moisés te ensinou. Em outras palavras, siga as instruções. Siga as instruções. Seja ensinável. Aqui, gente, é claro que naquele momento a Bíblia, o Velho Testamento, estava sendo escrito. Tá? Moisés já vinha escrevendo, né? As coisas estavam sendo escritas. E havia todas aquelas regras, todas aquelas leis. E Deus está falando para Josué, faça o que Moisés ensinou. Em outras palavras, submeta-se. E as palavras de Moisés naquela ocasião eram as palavras de Deus. Então, como que eu traduzo isso para nós? Submeta-se às palavras de Deus. Submeta-se àquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Seja ensinável. Abra mão do orgulho, abra mão da arrogância. Às vezes a gente sofre muito na vida porque a gente fala, eu não preciso ouvir isso. Eu não preciso estar nesse grupo. Eu não preciso... Não estou apontando o dedo para ninguém, gente, mas é como a gente às vezes abre um curso para casais, ou abre uma mentoria, ou um curso de finanças, e a gente percebe assim que quem mais precisa, né, Júnior, é quem não quer fazer.
Eu falo, mas por que essas pessoas não fazem? Por que essas pessoas não participam? Por que elas não... Por que será? Eu acho que porque falta esse se submeter. Falta entender a palavra que Deus deu para Josué. Faça o que o meu servo te ensinou. Seja ensinável. Aprenda o que eu quero te ensinar. E não é o que o Eli, ou o Júnior, ou o Gilmar, ou o Eugênio, mas é o que a palavra quer te ensinar, o que Deus está querendo te ensinar. E talvez Deus vai usar essas pessoas para isso. Vai usar pessoas na sua vida para isso. Como Deus usou Moisés na vida de Josué. Como Deus usou os profetas. Deus hoje nos usa mutuamente. Por quê? Porque nós somos os profetas. Nós somos os ministros. Né? Nós somos os pastores. Terceira instrução que Deus dá para Josué. Nunca pare de ler o livro. De dia e de noite, medite no livro, medite na palavra. Já dei a dica mais cedo, um dos motivos é porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Você está com a palavra, você está entendendo a direção que Deus tem para a tua vida. A gente não sabe para onde está indo, muitas vezes, porque a gente não está indo para a palavra. Nós não estamos buscando a presença de Deus. A gente se afasta de Deus, a gente se vê no escuro. A palavra de Deus, ela contém ensino. O ensino traz discernimento. Discernimento gera sabedoria. E aí eu quero te convidar a pensar numa coisa. Pense nos piores problemas que você já passou na sua vida. Pensou? Foi difícil lembrar? Não é difícil lembrar, né? Será que naquele momento que você estava entrando naquele problema, se você tivesse tido sabedoria, você teria entrado nesse problema? Se você tivesse tido discernimento, você teria entrado nesse problema? Provavelmente não. Só se fosse muito teimoso. Não, meu problema não era sabedoria, meu problema era teimosia. Aí, porque às vezes a gente até sabe, né? Mas a gente é teimoso e faz mesmo assim. Mas aí eu não sei se é sabedoria ou é conhecimento. Aí eu acho que você tinha era conhecimento, mas não sabedoria. Porque quando a gente tem sabedoria, a gente aplica aquele conhecimento e tem o fruto do conhecimento. A maioria dos nossos problemas são frutos da falta de sabedoria, da falta de discernimento. E a palavra nos dá isso de sobra. A palavra diz, quem é falta de sabedoria, peça e Deus a dará. Deus não nega a sabedoria para nenhum de nós. E a gente encontra sabedoria na palavra. A gente encontra na palavra. E é por isso que Deus fala para Josué, fique na palavra. Né? Nunca pare de ler o livro. Nunca pare de ler o livro. Medite no livro de dia e de noite. A gente tem falado muito sobre isso, fizemos uma série em janeiro sobre isso. Né? Volta para a palavra, encontre um tempo para a palavra, gaste um tempo com a palavra. Isso é fundamental para a gente ter sucesso nos nossos desafios, no nosso dia a dia. E aí o texto termina repetindo a mesma promessa que ele faz lá no começo. O Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Ele fala isso no começo e fala no final. Perceberam? Lá no comecinho ele fala, depois no final ele termina. E o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Você fala, Eli, mas agora você está sendo contraditório. Porque no começo você falou que a promessa não era para nós, agora você falou que né? Que o Senhor vai estar com nós, vai estar conosco. Essa promessa é só para Josué, então também. Se as outras são só para Josué, essa também é só para Josué. Sim ou não? Sim ou não? Sim, porque é para Josué. Mas tem um detalhe. É para nós também. Por quê? Porque Jesus, 1500 anos mais tarde, faz a mesma promessa. Lá em Mateus 28, 16 e 20, quando Mateus está prestes a partir, prestes a subir aos céus, ele reúne os discípulos e ele fala o seguinte, versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, aqui a grande comissão que a gente conhece bem, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus repete essa promessa, 1500 anos mais tarde, e várias vezes ele vai falar isso, eu vou estar com vocês. Então Deus fez uma promessa para Josué, Jesus vem e repete a mesma promessa para nós.
eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Eu vou estar com vocês. Então nós estamos num momento novo para a nossa igreja. É um momento novo para mim, para todos nós na liderança e para nós como igreja. Nós saímos do nosso quintal. Porque lá em casa era literalmente no nosso quintal. Aqui no Cultural, de certa forma, era o nosso quintal. Agora aqui nós começamos a ter a nossa própria identidade, a nossa própria cara, ter a nossa própria casa. É claro, é o CBA, mas no domingo de manhã é nós, né? E a gente começa a ter essa identidade e essa responsabilidade de assumirmos essa casa e de amadurecermos enquanto igreja. Acabou a nossa primeira infância, né? Quanto tempo dura a primeira infância, Carla? Hã? Não, aquela primeirinha. Bebezinho. 2 anos, né? Nós somos prematuros. Quase 2 anos. Mas nós estamos saindo da época do bebezinho, estamos começando a dar os nossos primeiros passos, começando a engatinhar. Quando que uma criança começa a engatinhar? Andar. Depois de 1 ano. Então, começamos a andar. Estamos começando a andar, enquanto igreja. E a palavra que eu creio que Deus tem para nós hoje, que eu quero deixar para nós hoje, então é essa. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Seja ensinável. E busque a sabedoria e o discernimento da palavra de Deus. Amém? Seja forte e corajoso. Seja ensinável. Busque o discernimento. Busque a palavra. E lembre-se sempre, Jesus está conosco. Ele é Emmanuel, Deus conosco, Deus presente. Ele está conosco. Jesus está em nós, Jesus está aqui. Esse projeto é dele, essa igreja é dele. Essa igreja não é do Eli, não é do Júnior, não é do Ken, nem do Kirk. Cadê o Kirk? Não é? Não é da Sueli, não é da Carla, não é do Gilmar, não é do Ronaldo, não é do Cláudio, não é do Fabrício. Todos nós somos essa igreja. Ela não nos pertence, nós pertencemos a ela. Nós somos da igreja de Cristo, nós somos a igreja de Cristo. E nós somos chamados, então, para ser fortes e ser corajosos, muito corajosos. E a sermos ensináveis, aprendermos com o Senhor e nos voltarmos para a palavra. Amém? Nós vamos orar. E eu quero te convidar a entregar para o Senhor toda a sua ansiedade em relação, não só à igreja, mas toda a sua ansiedade em relação aos seus desafios, em relação ao que está acontecendo na sua vida lá fora, em relação ao amanhã, a semana, o mês. Estamos entrando no meio do ano. Talvez você tenha desafios grandes para acontecer. E eu quero te convidar a entregar a Ele toda a sua ansiedade, todo o seu temor, todo o seu medo. E a pedir para Ele que Ele coloque no seu coração essa coragem que você precisa ter. Essa coragem que eu preciso ter. E essa disposição de ser ensinável e esse desejo de conhecer a palavra. Amém? Vou pedir para o Ken, já está chegando aqui, nós vamos celebrar a ceia também. Então, Pai de amor, nós te louvamos por essa palavra que o Senhor entregou para Josué há tantos anos atrás, Senhor. Quase 4.000 anos atrás o Senhor falou com ele e disse que ele deveria ser forte e corajoso. E nós entendemos que essa palavra se aplica a nós. Que mesmo que nós não estejamos entrando agora no teu Israel, em Jerusalém ou na Terra Prometida, mas nós temos algo a conquistar, nós temos algo grande a fazer. Nós nem sabemos bem o que é ainda, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor nos pede que sejamos fortes e corajosos. Então nós pedimos que o Senhor coloque em nosso coração a tua força e a tua coragem. E, Senhor, que o Senhor nos faça ensináveis, que o Senhor tire todo o orgulho, toda a arrogância que possamos ter e coloque em nossos corações uma disposição em aprender. E o desejo profundo de ir para a tua palavra e descobrir os teus caminhos. E saber mais quem é o Senhor Jesus, quem é o Senhor Espírito Santo. Que nós possamos te descobrir cada vez mais a cada dia. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.